Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da 4i Engenharia. Hoje o nosso tema é chapas metálicas, tá? Vamos entender como criar peças do SolidWorks a partir de chapas metálicas, imaginando elas partindo de uma chapa metálica retangular. E vamos também entender como pegar peças normais, tá? Peças sólidas do SolidWorks, que são peças mais básicas, e converter em chapas metálicas. O que a peça precisa para ser convertida em chapas metálicas, tá? Para isso, eu trouxe hoje dois exemplos aqui e deixei a nossa árvore de projeto minimizada, porque eu quero fazer passo a passo com vocês. O primeiro exemplo é essa coifa, bastante simples, tá? Só que a gente percebe já, ó, que já está convertida em chapas metálicas, porque ela já tem as dobras definidas. E olha como é simples. Ativando essa opção de chapas metálicas aqui no nosso Command Manager, clicando, se você não tiver essa opção aqui, pode clicar com o botão direito e selecionar aqui chapas metálicas, tá? Clicar com o botão direito em qualquer opção e ativar chapas metálicas. Essa opção é muito legal para esse tipo de processo produtivo. Então, você que trabalha com chapas metálicas ou você que precisa fazer um trabalho acadêmico relacionado com chapas metálicas, vamos entender um pouco como a gente vai fazer isso aqui e em seguida, quando a gente terminar nossa chapa, a gente vai simplesmente clicar em planificar para obter a nossa chapa em um só plano, tá? Para imaginar a chapa aqui, ó, com a linha pontilhada em retangular, tá? Pense que a chapa partiu dessa linha toda preenchida e ela vai precisar desse formato e das dobras definidas no nosso recurso para chegar à geometria que a gente quer, que a gente precisa, tá certo? Vamos entender também como criar peças um pouco mais complexas usando o recurso de chapas metálicas. Então, nesse caso aqui, a gente vai passar de uma base de uma circunferência, de uma base circular, para uma base retangular, tá? Uma base aqui que até nesse caso é uma base quadrada, todos os lados iguais. Tá certo? E igualmente, quando a gente terminar, a gente também vai poder usar o recurso de planificar para obter o nosso formato inicial da chapa metálica no nosso processo produtivo, tá bom? Olha só como é simples, pessoal. Esse cálculo, quando a gente faz na mão, quando a gente faz manualmente, ele é muito complicado. Ele leva bastante tempo para fazer, de verdade. É um cálculo complicado. E o SolidWorks permite que a gente faça isso de uma maneira muito simples, em segundos, tá? Vamos entender um pouco o que precisa, o que a gente precisa fazer para chegar nisso aqui. Então, de princípio, vamos modelar essa peça aqui desde o começo. Vou abrir aqui uma nova peça, arquivo novo, e vamos começar modelando os nossos esboços principais. Tá? No caso, vou voltar aqui só para mostrar. Vamos modelar o esboço que vai gerar esse círculo aqui, essa circunferência, e o esboço que vai gerar este quadrado. E vamos usar um recurso de loft para ligar esses dois recursos. Tá? Só que não vamos usar o recurso de loft normal que a gente conhece. Vamos usar o recurso de dobra com loft. Então vamos lá. Partindo do plano superior, vamos criar um esboço. Como esse esboço é bastante simples, vamos simplesmente aqui pegar um círculo, colocar uma dimensão de 900 milímetros. E aí, olha, essa parte é importante. Nós vamos precisar fazer um furo, um corte pequeno nesse esboço para caracterizar esse esboço como um esboço de chapa metálica, tá? Por que isso? A chapa metálica, se você parar para imaginar, ela parte de um plano, ela é aberta, certo? E como a gente vai fazer uma geometria que vai fechar, vai unir as duas partes, as duas pontas dessa chapa, a gente vai precisar cortar ela aqui no nosso esboço para o SolidWorks identificar que é uma chapa e aplicar os recursos necessários,
Tá? Então vamos criar aqui, é muito simples, vamos criar uma linha vertical aqui. E vamos criar outra linha vertical do lado dela. Adicionar uma dimensão aqui de meio milímetro. Eu quero que esse corte seja muito pequeno, só para deixar o esboço aberto, porque é uma exigência do recurso dobra por loft deixar os esboços abertos. E vamos aqui agora em aparar entidades, tá? Vamos cortar simplesmente essa linha e olha só, nosso primeiro esboço está pronto, certo? Como eu quero fazer o segundo esboço numa região aqui em cima do nosso esboço principal, vamos criar a partir do plano superior um plano auxiliar que vai ajudar a gente a fazer esse segundo esboço, certo? Então, coloquei uma distância de 800 milímetros entre os dois planos. Vou abrir esboço nesse novo plano, dar um Ctrl 8 aqui para ficar normal o esboço. Eu vou pegar essa linha do esboço já criado e vou converter em entidades. Olha só o que ele fez. Ele pegou a linha e jogou para o meu novo plano, tá? Só que eu não quero usar essa linha no meu novo esboço, eu quero fazer um esboço quadrado. Então eu vou colocar para construção, tá? Cliquei na linha, cliquei aqui em para construção, só para usar essa linha como referência. Eu não quero que ela interfira no meu modelo, no meu esboço, tá? Só vou usar como referência. E agora a gente pode aqui, ó, criar um retângulo do canto esquerdo do nosso círculo com 400 milímetros de lado. E vamos colocar aqui um lado é igual ao outro para caracterizar um quadrado, certo? Não precisa adicionar duas dimensões, pode apenas adicionar essa relação. Agora, eu também vou precisar cortar esse esboço, assim como eu cortei o esboço de baixo, para o SolidWorks planificar no futuro o nosso recurso, a nossa peça. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente criar uma linha aqui, uma linha vertical, vou aparar entidades, e você percebe que o esboço ficou subdefinido, tá? Porque ele perdeu a relação que ele tinha com essa linha que ficou aberta. E vamos criar agora uma linha de construção aqui, ó, só para caracterizar essa parte inferior do nosso esboço novamente, tá? Essa linha de construção não vai servir de maneira prática, né, para o nosso esboço, mas vai ser muito útil para relacionar, para o SolidWorks entender que aquela relação entre essas duas linhas ainda existe. E vamos colocar uma distância aqui de 0,5 milímetros, também para o nosso esboço ficar com um corte bem pequeno, tá? Pronto, finalizados os dois esboços, agora já podemos passar para o recurso dobra com loft. Eu vou só ocultar esse plano aqui, que eu não quero que ele fique visível. E olha só, os dois esboços estão criados. E vamos criar agora um sólido. Vamos criar volume entre esses dois esboços. Vamos na ferramenta de chapas metálicas. Dobra com loft. Tá? Selecionando essa ferramenta, a gente vai precisar selecionar, ó, a parte direita do nosso primeiro esboço, para evitar que ele torça quando a gente for criar o volume, tá? Selecionando a parte direita, a gente vai ligar a parte direita do esboço de baixo com a parte direita do esboço de cima. E olha só o que acontece. Ele já dá uma pré-visualização do que vai acontecer. Vamos criar aqui um volume. E aqui, olha só, a gente pode ver que existem diversos números de dobras, tá? Como a gente consegue controlar isso? Através dessas ferramentas aqui, ó. Ele chama de faceta porque vejamos que cada ponto rosa desse aqui tem um número determinado de facetas. São faces menores que caracterizam a dobra, tá? O nosso loft. E aqui o valor da faceta, como a gente tem aqui o valor de 6, perceba que tem 6
faces aqui, né? Para cada ponto rosa desse aqui. Tá certo? Se a gente quiser uma peça mais detalhada, a gente pode aumentar aqui, ó, esse número, vamos supor, para 10. Perceba que a peça vai ficando mais arredondada possível. Porém, por outro lado, a gente vai ter um trabalho muito maior na nossa produção, porque o funcionário que vai fazer essas dobras, ou a máquina, vai ter que fazer muito mais dobras, tá? Então vamos colocar um valor aqui inicial mesmo de 6, que era um valor justo, tá? Aqui embaixo definimos a nossa espessura como 1,5 e o nosso raio de dobra de 3 milímetros, com 3 milímetros, tá? Para a tolerância de dobra, vamos usar o fator K, que é o fator padrão do SolidWorks, tá? Essa é uma questão mais um pouco complicada. Se você for usar outra tolerância de dobra, você precisa entender um pouco melhor como funciona cada uma dessas tolerâncias, tá? E vamos deixar um alívio automático aqui retangular. Vamos dar o OK. E ele vai carregar um pouco aqui. Afinal de contas, essa já é uma peça um pouco mais complexa, né? Existe um pouco mais de carregamento da máquina. E perceba como ficou o nosso sólido. Já ficou um sólido muito mais fácil de entender. A gente conseguiu passar de uma base circular para uma base quadrada com o recurso dobra por loft. Tá certo? Vamos agora planificar essa peça e entender qual chapa vai originar ela. Então, como eu mostrei no início para vocês, a gente vai poder aqui, ó, identificar essa chapa. E agora a gente pode aqui, por exemplo, avaliar medida. Essa chapa tem quase 2.400 milímetros de comprimento e 1.118 milímetros de largura, tá? Aí você vai agora identificar se essa chapa existe no mercado, se ela é comercial, e vai mandar produzir. Simplesmente é uma ferramenta muito tranquila de usar, tá bom? Eu não fiz a parte, os outros dois recursos para completar essa peça, porque são recursos tranquilos, são recursos simples. Então agora que a gente terminou, vamos aqui abrir, ó, e percebam que eu usei o recurso flange base para fazer esses dois últimos recursos aqui, né? Esse retângulo subindo aqui e esse círculo descendo um pouco para servir de bases, de suportes para a nossa peça. Tá? Como é que eu usei esse recurso flange base? Eu simplesmente vi aqui no esboço já pronto, na verdade não abri o esboço, eu abri um esboço no plano superior, cliquei no esboço já pronto de um círculo que a gente tinha e converti entidades, tá? Quando eu converto entidades, novamente, eu pego as entidades de um esboço e trago para o meu esboço atual que eu estou trabalhando. E simplesmente vim aqui em chapas metálicas e usei o recurso flange base barra aba, tá? Inverti a direção do nosso corte e defini uma dimensão para ele extrudar, tá bom? Perceba que o SolidWorks consegue fazer isso de uma maneira bem fácil. Então é basicamente isso. Aqui ele calculou esse recurso com a tabela de dobras do projeto. Por isso que ele pega essa tabela de dobras que ela é feita no Excel e calcula esse recurso, mas na verdade não queria usar a tabela de dobras. Vamos aqui rapidamente editar recurso. Na verdade não é aqui. Vamos em chapa metálica, pegar a nossa última chapa metálica que eu criei só para ilustrar, substituir parâmetros padrão, fator K. Tá? Fator K, como eu tinha dito antes, é o fator padrão do SolidWorks e você a princípio deve usar apenas ele. Tá? Criei aqui de uma maneira bem simples só para ilustrar como é que eu fiz essa base flange daqui. Vamos excluí-la daqui. Tá bom? Agora, outra coisa que eu queria te mostrar é a nossa coifa. Como que a gente faz essa coifa? Como é que a gente parte de uma peça sólida
para transformar ela em uma chapa metálica, que a gente pode planificar, tá? Com um clique. Vamos aqui, já deixei preparado a nossa peça sólida, tá bom? Olha só, é uma peça bem simples. Eu comecei com um ressalto simples, retangular. Depois eu criei um plano aqui em cima. E em seguida eu fiz um loft, tá? Ligando a face inferior do meu recurso, a face aqui do meu recurso inferior, para o meu novo esboço, o meu novo plano que eu criei. Tá bom? Então temos uma peça sólida. Como transformar em chapa metálica? Primeiro, óbvio, a chapa metálica ela não tem todo esse volume aqui dentro dela. Ela tem apenas uma espessura que a gente define e elas apenas se unem com a espessura definida. Então, como é que a gente tira todo esse volume aqui de dentro? A ferramenta mais fácil de você fazer isso é a casca. Vamos clicar na casca e clicar, por exemplo, nessa face inferior. A gente pode definir uma espessura de 0,2 milímetros e dar um OK aqui, ó. Perceba que ele já está um pouco mais com a cara das chapas, né? Uma chapa aqui, outra chapa aqui, tá? Ou então uma chapa que é unida, soldada em diversas partes, tá certo? Pronto. Criado essa casca, a gente pode perceber também, ó, que essa base aqui traseira, ela é uma chapa reta. Então talvez ela nem precise ser modelada em conjunto com o nosso superfície, tá? Porque ela vai ser a peça mais simples de ser encomendada. Basicamente você vai pegar o tamanho dela que já está aqui, a dimensão, e mandar fabricar. Tá? Mas vamos fazer com ela aqui para ilustrar, para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essa conversão nas chapas metálicas. Então vamos aqui facilmente no recurso chapas metálicas, converter em chapa metálica. Então, pessoal, nesse recurso a gente vai precisar selecionar inicialmente a entidade fixa, tá? Qual a face que vai ficar fixa no nosso plano para as outras faces se dobrarem em relação a ela, tá? Vamos selecionar essa face frontal, então, que é uma face reta e ela é muito boa para, por exemplo, ela está ligada em várias faces e vai ser fantástico as dobras das outras faces em relação a ela, vai ser simples, tá? Os parâmetros padrões, nós temos uma espessura de 0,5 milímetros e um raio de 0,1 milímetros, tá? Valores pequenos, apenas para caracterizar as dobras. Se a gente quiser mudar, a gente pode clicar aqui e alterar o valor, certo? E aqui, nessa janela de aresta de dobra, que a gente vai definir qual é a ordem de dobra dessa chapa. Então, a partir dessa face fixa, qual face vai se dobrar inicialmente em relação a ela? Então, vamos, por exemplo, clicar nessa aresta daqui, ó, para essa face aqui esquerda, será a primeira a ser dobrada. Em seguida, a gente pode dobrar essa daqui, por exemplo, tá? Depois, acompanhando essa face aqui, diagonal esquerda, essa face aqui, diagonal direita, tá? Em seguida, essa aresta daqui, que vai dobrar essa face grande para frente, né? E essa aresta aqui, que vai dobrar o topo da nossa peça para cima, certo? Além disso, faltou apenas a nossa parte traseira ser dobrada também, né? Então vamos clicar aqui nessa aresta do lado direito para contemplar essa parte traseira. E olha só, vamos dar OK aqui para ver o que vai acontecer. Percebam que a peça, as chapas já estão dobradas da maneira que a gente quer, porém o espaçamento entre essas dobras ficou muito grande, tá? Eu deixei isso proposital para mostrar como que a gente altera isso. Então perceba aqui, ó, da face fixa, depois ela vai dobrar essa, depois ela vai dobrar essa e vai dobrando as outras faces, todas em relação à face fixa, certo? Deixando um espaço para permitir, né, no processo produtivo que a peça seja devidamente dobrada. Mas vamos alterar esse gap, né, esse espaço que ficou muito grande. Vamos editar recurso ali
no recurso de converter em chapa metálica. E olha aqui embaixo, ó, em valores predeterminados, a gente tem um espaçamento de 2 milímetros, que é muito grande, tá? Vamos deixar esse espaçamento bem pequeno aqui, 0,1 milímetros. Eu quero deixar esse espaçamento quase imperceptível, tá? Para deixar o máximo de material na nossa peça. E vamos dar o OK. Pronto. Repare que agora a peça está bem mais precisa, né? O espaçamento é bem pequeno, as dobras estão caracterizadas de uma maneira correta, coerente com o nosso objetivo. E agora vamos planificar. Planificando essa peça, como mostrei no início do vídeo, nós temos aqui na linha pontilhada um retângulo que originou, que vai ser a chapa que vai originar essa peça. E nós temos a chapa aqui com suas dobras definidas pelas arestas que a gente escolheu. Tá certo? Pessoal, espero que tenham entendido um pouco das funções dessa ferramenta de chapas metálicas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar abaixo no vídeo ou entrar em contato com o suporte@4ieng.com.br, que a gente está sempre disposto a ajudar. E nós estamos desenvolvendo, pessoal, mensalmente diversos cursos de SolidWorks, tá? Para contemplar o máximo de pessoas possíveis. Então, se você quiser, por exemplo, um curso de chapas metálicas, fale com a gente, entre em contato com a gente no nosso site ou no nosso e-mail para a gente preparar um curso que seja voltado para você. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado a você a aprender uma nova ferramenta e espero que você continue praticando o SolidWorks, porque essa ferramenta aqui é uma ferramenta fantástica e pode ajudar todas as pessoas no ramo da engenharia, da produção de materiais, tá certo? Um grande abraço e tchau, tchau!